TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta segunda-feira, dia 29, trazendo hoje o juiz do TRE, Vladimir Capistrano. Presente também aqui conosco para conduzir a entrevista, o jornalista Edilson Braga. Boa noite, Vladimir. Boa noite, prazer. Pinheiro. Boa noite, Edilson. Satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar sobre direito eleitoral. Boa noite, Braga. Boa noite, Pedro. Bom, inicialmente eu perguntaria, Capistrano, com relação a essa eleição. Me parece uma eleição diferente das demais, uma eleição atípica. Por quê? A gente vai para uma eleição agora em 2016, Pinheiro, que ela tem uma série de novidades que a torna realmente uma eleição atípica. Eu digo até que essa eleição é quase que um laboratório eleitoral, porque nós temos aí como mudanças muito expressivas a redução do tempo de propaganda. Anteriormente, a propaganda ela se exercia a partir de 6 de julho. Nesta eleição, é a primeira vez que se aplica a regra nova que reduziu o início da propaganda para 16 de agosto, ou seja, reduziu-se em 45 dias, da metade do tempo, a propaganda em geral. E a propaganda no rádio e na TV também reduziu-se de 45 para 35 dias. Temos agora um limite de gastos. A lei eleitoral, desde 1997, a lei 9.504, ela já estabelecia, ela já exigia que fosse estabelecido legalmente um limite de gastos por candidatura. Só que esse limite nunca foi colocado na lei. Eram os próprios partidos que diziam quanto seus candidatos iam gastar. Nesta eleição, pela primeira vez, temos um limite de gastos fixado na lei. E também a primeira eleição em que as pessoas jurídicas, as empresas, não vão poder fazer doações para as campanhas eleitorais. E, historicamente, as pessoas jurídicas, as empresas, são as maiores doadoras das campanhas eleitorais. Se a gente analisar as últimas 10 eleições, vamos ver aí que o percentual de participação das pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais, no financiamento das campanhas eleitorais, é muito expressivo. E essa fonte de financiamento não existe mais, é vedada. Então, nós realmente teremos eleições bastante atípicas, em que vamos ter que lidar com institutos novos, com situações absolutamente novas e que serão testados por serem novos pela primeira vez nessa eleição. Essas reduções são boas para o processo eleitoral? Para o próprio eleitor também? Tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Quanto à vedação de doação por empresas, essa daí eu considero uma alteração positiva, porque, infelizmente, a presença das empresas no processo eleitoral como financiadoras do processo, ela estava se mostrando deletéria para o processo democrático brasileiro. A Operação Lava Jato é a maior demonstração do efeito perverso que a doação das empresas tem sobre o processo. Doavam, depois mandavam buscar a fatura. Mandava buscar a fatura. Isso é muito prejudicial à democracia brasileira e também à governança brasileira. Então, a vedação da doação de pessoas jurídicas eu considero uma alteração bastante positiva. Redução do tempo de propaganda tem dois aspectos. Um aspecto positivo é porque ela gera, por consequência, uma redução do gasto, já que com menos tempo de exposição de propaganda, o candidato, por decorrência lógica, gasta menos dinheiro. No entanto, a gente tem um aspecto negativo, que é a menor exposição do candidato ao eleitor. Isso tem sido uma tônica em todas as modificações da legislação eleitoral brasileira. A nossa lei eleitoral é de 1997, é a lei 9.504, que ela foi editada em 97, pretendendo-se ser uma lei permanente. Porque no regramento anterior, a cada eleição, nós tínhamos uma lei completamente nova que regulamentava aquela eleição. Em 97, nós tivemos uma lei para as eleições de 98, mas que se pretendeu permanente. E ela, efetivamente, continua sendo a mesma lei que regulamenta o processo eleitoral. Só que essa lei já sofreu 11 alterações ao longo desses 19 anos de vigência. Então, ela é uma lei permanente, mas também permanentemente alterada. E nós tivemos 4 grandes alterações nessa lei. Uma em 2006, outra em 2009, uma em 2013 e a mais recente é de 2015.
em todas essas grandes alterações, a tônica foi a diminuição dos meios de propaganda. Ou seja, o que a lei tem feito é diminuir cada vez mais a exposição dos candidatos para os eleitores. E isso não é bom para o processo político. Fica privado de expor as suas ideias, mais detalhes. E finda por privilegiar aqueles que já detêm mandato. Porque esses aí já têm uma exposição natural. Eles já têm os 4 anos do mandato em que eles naturalmente são chamados a falar sobre os temas políticos e mesmo durante o processo eleitoral eles têm uma exposição muito mais frequente. Então, essas modificações ela têm aspectos positivos porque efetivamente impõem uma redução de gastos, uma diminuição da influência do poder econômico sobre as eleições, mas tem esse aspecto negativo de diminuir o tempo de exposição dos candidatos para os eleitores. Doutor Capistrano, o TRE está preparado, tem estrutura para fiscalizar a aplicação desse dinheiro de campanha? Como é que ele vai fazer isso? A Justiça Eleitoral ela está se preparando para esse momento. Um receio que se tem com a vedação das doações de empresas é que haja o fluxo de alguma parte desse dinheiro para as campanhas através de despesas não contabilizadas, que é o que se chama de Caixa 2, popularmente. A Justiça Eleitoral, capitaneada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem se preparado para tentar coibir esse financiamento ilícito das campanhas através de Caixa 2. Foi instalada uma comissão no TSE, em que tem assento nessa comissão os representantes do TSE, dos tribunais regionais, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Receita Federal, do COAF, que é um órgão do Banco Central que controla toda a movimentação financeira no sistema bancário do país inteiro, justamente na tentativa de mapear deslocamentos de dinheiro, de recursos financeiros, para tentar impedir que isso chegue a campanhas eleitorais de modo ilícito. O Ministério Público Federal tem sido um grande parceiro no combate ao Caixa 2. A Ordem dos Advogados do Brasil também, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, ela lançou na semana retrasada uma campanha chamando a OAB contra o Caixa 2. E a Justiça Eleitoral desenvolveu recentemente um mecanismo através de aplicativos para smartphones e também via web, para que a população possa denunciar evidências de Caixa 2 para que a gente possa fazer as investigações necessárias e combater a utilização desses procedimentos que são ilícitos. Obviamente que Caixa 2 sempre existiu em todas as campanhas eleitorais brasileiras. E a prova disso é que sempre candidaturas têm sido caçadas por conta de identificação de Caixa 2 nessas campanhas, por conta de corrupção eleitoral, que normalmente é praticada com dinheiro de Caixa 2. Então, não é um fenômeno novo das eleições de 2016. A Justiça Eleitoral sempre se preocupou em combater e continua preocupada em combater. Claro que nós não temos como garantir a total inexistência de Caixa 2 na campanha de 2016. Seria absolutamente irresponsável da parte de qualquer pessoa dizer que não vai haver esse tipo de recurso transitando na campanha. Mas nós estamos nos preparando, nós estamos tentando criar mecanismos na Justiça Eleitoral para que possamos ter um combate eficaz a esse tipo de procedimento. Isso é uma coisa que tem que ir evoluindo. A cada campanha a gente tem que ter mecanismos mais aprimorados. Uma campanha ensina a outra. A cada campanha a gente tendo mecanismos que estejam funcionando, a gente na campanha seguinte tem a possibilidade de aprimorá-los e tentar efetivamente chegar a um momento em que o Caixa 2 seja absolutamente a exceção. O que acontece com o candidato que for flagrado no Caixa 2? Caixa 2, tecnicamente, ele se chama captação ilícita de recursos. E o candidato que é flagrado na utilização de Caixa 2, ou seja, captando ilicitamente recursos, ele está sujeito à penalidade de multa e também à cassação do registro da candidatura e do diploma e do mandato se tiver sido eleito e empossado. E isso também pode ter repercussão criminal, que será apurada inicialmente pela Polícia Federal e Ministério Público. Mas o efeito mais imediato sobre a candidatura é a cassação do registro da candidatura. Vladimir, quais os principais delitos praticados durante as eleições e que esse ano você acha que serão, de certa forma, mais fiscalizados e coibidos? Assim, o delito que, primeiramente, mais se pratica, mas esse daí não é propriamente na eleição, é mais no período pré-eleitoral, é a transferência fraudulenta de eleitor. Esse é um que, inclusive, a Justiça Eleitoral tem tido um combate muito efetivo.
e várias pessoas têm sido processadas porque tentou se inscrever fraudulentamente como eleitor em determinada cidade em que ele não tem nenhum tipo de vinculação. Então, o domicílio eleitoral ele não é exatamente igual ao domicílio civil. O eleitor não tem necessariamente que morar naquele local, mas ele tem que ter algum tipo de vínculo, ter nascido naquela localidade, trabalhar naquela localidade, ter patrimônio naquela localidade. E por vezes as pessoas... Tem um parente que tem uma residência que... A Justiça Eleitoral tem uma divergência de entendimentos aí. O Tribunal Superior Eleitoral, ele admite o vínculo familiar, que, ou seja, tem um parente naquela localidade como critério para estabelecimento do domicílio eleitoral. Mas o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte não admite. Então, os processos em que ele só vem até o TRE, se o eleitor interessado não recorrer ao TSE, o TRE não admite como fundamento de caracterização de domicílio eleitoral a existência de parentesco com uma pessoa que reside na localidade. Então, mas o que efetivamente caracteriza o crime é quando o eleitor se vale de documentos que não traduzem a realidade do tipo. Ele consegue um comprovante de residência de uma pessoa que ele não tenha nenhum tipo de vinculação em uma determinada cidade para tentar com aquele documento se inscrever eleitor naquela localidade. Esse é o tipo de infração, de crime que mais se pune pela Justiça Eleitoral. No processo eleitoral, especificamente, é a corrupção eleitoral, a compra de voto. Esse é o crime mais comum, que mais se pratica no curso da campanha eleitoral. E também, no dia da eleição, ainda existe uma incidência de prática de boca de urna muito forte, que além de ser um ilícito administrativo, é também um ilícito criminal, um ilícito penal, e que a Justiça Eleitoral tem combatido. Vladimir, uma coisa que eu questiono muito, é isso que você falou agora, é a tal da compra de voto. Não se fala na venda do voto. Por que é que o TRE, o TSE, não faz uma campanha esclarecedora aos eleitores de que não vendam o voto? Eu nunca vi um eleitor preso porque vendeu o voto. Efetivamente preso, não. Mas o Ministério Público Federal já tem tido alguma atuação no sentido de também processar criminalmente os eleitores quando há indícios de venda de voto. Porque a corrupção eleitoral é um crime de mão dupla. Tem a venda e tem a compra. É o mesmo crime para quem vende e para quem compra? No caso da legislação comum, existe uma diferença de corrupção passiva e corrupção ativa. No caso da legislação eleitoral, não. O crime é um só, corrupção eleitoral. E ninguém é preso por isso. O crime é aqueles que eles têm uma pena mínima de até 1 ano de reclusão, a partir de 1 ano de reclusão. E nesse tipo de crime é admitida uma transação no início do processo em que o eleitor se compromete a cumprir determinadas condições e o processo é encerrado. Então, dificilmente realmente a gente terá um eleitor preso porque vendeu o voto, ou tentou vender o voto. Mas ele é processado criminalmente e ele fica submetido a determinadas restrições, que não é a prisão, mas que é determinadas restrições na vida civil dele. Então, efetivamente, o foco maior é sobre o candidato, isso é indubitável, até porque é o candidato que efetivamente dispõe dos meios, que acaba fomentando a corrupção eleitoral, mas a Justiça Eleitoral já tem sim, o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral tem sim um combate também ao eleitor que se predispõe a vender ou até oferecer o seu voto. O senhor conhece algum caso aqui no Rio Grande do Norte de eleitor que foi preso porque vendeu voto? Como eu disse, Braga, preso não, porque preso é um tipo de crime que dificilmente levará à prisão, a não ser um flagrante, mas dificilmente levará à condenação na plena de reclusão. Mas há sim muitos casos em que houve o processo e o eleitor ou se submeteu à suspensão do processo através do estabelecimento de condições em que ele é privado de determinados atos da vida civil dele, ou então o processo chegou ao final e o tribunal aplicou o que a gente chama de pena restritiva de direitos, de ele ter que prestar serviço à comunidade ou de deixar de praticar determinadas condutas. Há vários casos aqui na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Por que a Justiça Eleitoral ela é tão lenta para julgar as denúncias contra candidatos? O candidato é eleito com uma série de denúncias. Está já terminando o mandato e o processo ainda não foi julgado. Por que essa demora? Infelizmente, a gente ainda tem uma certa demora. A legislação eleitoral impõe que o processo conclua assim, até 1 ano após o seu início. No entanto, o direito de defesa no Brasil ele é muito amplo, ele tem um assento constitucional muito forte. E obviamente que os candidatos, através de suas assessorias jurídicas, seus advogados, eles sabem utilizar esses mecanismos que a lei prevê, e que isso acaba alongando os julgamentos. A legislação eleitoral ela tem mudado ao longo do tempo na tentativa de que, pelo menos, seja dada mais efetividade aos julgamentos
de até segunda instância, ou seja, das que a gente chama de vias ordinárias. Mas eu reconheço que ainda há uma lentidão no sentido de conseguir fazer cumprir as sentenças que impõem a cassação do mandato. Mas isso decorre muito mais do nosso sistema recursal, do nosso sistema processual, do que propriamente da lentidão da justiça. A justiça eleitoral, sobretudo a justiça de primeira instância e a de segunda instância, ela tem conseguido responder com mais efetividade. O TSE ele é um tribunal só, composto de apenas 7 ministros, e responsável pelo julgamento de processos que se originam em 5.565 municípios no Brasil inteiro. Isso cria um funil, é inevitável, né? Que o Tribunal Superior acaba tendo um número de processos excessivo para julgar. E por vezes, infelizmente, acontece de a gente estar vendo agora, em 2016, julgamento de processos das eleições de 2012. Há 15 dias eu assisti um julgamento do TSE em que o TSE julgava a cassação de um prefeito eleito em 2012, a menos de 6 meses do final do seu mandato. Realmente é uma situação esdrúxula que não deveria acontecer, mas que infelizmente acontece ainda pelo manejo dessas possibilidades recursais que o Código Eleitoral permite. Bom, eu queria dizer que estamos chegando ao final do primeiro bloco. Daqui a pouco voltaremos com a segunda parte do nosso programa, Pensando Bem. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite e com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá! Vladimir, uma coisa que eu acho que nessa eleição vai ser bastante usada e explorada são as redes sociais, né? Sim. Acho que vão usar muito o candidato que souber usar as redes sociais com mais competência, levará vantagem? Sem dúvida, até porque com a redução das fontes de receita, e a rede social ainda é um meio de propaganda menos dispendioso do que os meios tradicionais, o candidato que souber usar bem as redes sociais, ele vai levar muita vantagem. A gente tem, basicamente, na propaganda eleitoral, 3 meios. A propaganda de rua, a propaganda no rádio e na TV, no horário permitido pela legislação eleitoral, que é o que chama de horário eleitoral gratuito para os candidatos, e as redes sociais. A propaganda de rua está esvaziada. Assim, isso é um fenômeno, sobretudo nas cidades maiores como Natal. Acabou os comícios, acabou-se... Não existe mais apelo para levar as pessoas para o comício. Depois que os showmícios foram proibidos, a propaganda de rua começou a perder relevância dentro da propaganda eleitoral. Restou, no primeiro momento, a propaganda no rádio e na TV. Este ano, a propaganda em bloco está nos espaços muito curtos, né? Nos períodos muito curtos. São uns 10 minutos pela manhã e 10 minutos pela tarde e pela noite. No caso da televisão, no rádio pela manhã e pela tarde. Então ficou realmente um horário muito restrito. A ideia das inserções é uma ideia interessante porque dilui no longo da programação e até torna menos cansativa para o eleitor. Mas é uma propaganda cara. Para os candidatos aos cargos proporcionais, ela é de pouca consistência porque são 70 minutos por dia no caso da
da propaganda por inserções, para ser dividida por todos os partidos. Os partidos que têm... E nisso ainda divide 60% para majoritário e 40% para proporcional. E os partidos que têm pouca representatividade no Congresso Nacional têm tempos mínimos, inclusive para as inserções. Então, para os candidatos na chapa proporcional, a propaganda na televisão, no rádio da TV, ela ficou muito pequena, muito curta. Ou seja, o meio que efetivamente restou para os candidatos, sobretudo nas chapas proporcionais, foram as redes sociais. A internet em menor escala, porque a própria internet está meio esvaziada, é difícil as pessoas irem navegar na internet, as pessoas hoje em dia frequentam as redes sociais. O Zap. O WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Então, me parece que efetivamente esse será o grande meio de propaganda nas eleições de 2016. E ele é um meio que é mais democrático, inclusive, não só no sentido da possibilidade de acesso, que esse daí ele é bastante democrático, mas, sobretudo, na possibilidade de conteúdo. As pessoas até gostam de dizer, eu acho que é um termo exagerado, mas é muito utilizado, que é território livre. Território livre da propaganda eleitoral. Em grande medida é verdade, porque realmente nos conteúdos os candidatos têm muito mais possibilidades. Mas o que é muito importante dizer é que há regras para a utilização. O que é que o candidato pode ou não mostrar na mídia social? Ele pode mostrar tudo de positivo em relação à candidatura dele. Tudo de positivo. O que os candidatos têm que ter muito cuidado é no que eles pretendem mostrar de negativo em relação às outras candidaturas. Que esse é que tem sido o grande problema da propaganda na internet, a propaganda negativa. Os candidatos utilizando aquele meio e, no mais das vezes, não fazem diretamente através de seus perfis, mas seja através de perfis falsos, os famosos fakes, seja através de pessoas contratadas para denegrir a imagem dos outros candidatos. E, inclusive, é muito importante ressaltar que agora, a partir das eleições de 2016, contratar pessoas para denegrir a imagem de outros candidatos passou a ser crime. Não é mais apenas uma conduta punível com multa ou com direito de resposta. Passou a ser crime. Porque o que se viu nas eleições anteriores é que essa prática estava sendo muito utilizada pelos candidatos. Contratar pessoas ou se utilizar de perfis falsos para denegrir a imagem dos outros candidatos. Então, qual é a regra básica na internet, nas redes sociais? A propaganda positiva, ela é livre. O candidato ele tem toda a possibilidade de expor conteúdos no sentido de demonstrar por que o eleitor deve votar nele, os seus projetos políticos, as suas realizações como parlamentar, como gestor, tudo isso é muito livre. Agora, denegrir mais de candidatos é proibido. Ele pode criticar, a crítica é válida, a crítica está dentro do amplo direito da ampla liberdade de expressão que a Constituição Federal assegura a todos, não só aos candidatos. Mas isso não significa que ele possa exceder-se da crítica para a agressão pessoal, para difundir fatos inverídicos. Isso continua expressamente proibido. Mas a propaganda positiva, realmente, as redes sociais é o território livre da propaganda eleitoral, nesse aspecto. Vladimir, a gente não poderia deixar de falar sobre o momento nacional, né? Hoje a presidente Dilma Rousseff foi dar o depoimento dela lá no Senado, né? E eu perguntaria a você como é que você está vendo esse momento, a sua expectativa com relação a esse impeachment, com relação a um possível governo Temer. Como é que você analisa tudo isso? Esse é um processo que está sendo muito penoso para o Brasil. E aqui eu falo como cidadão, não como membro do TRE, como advogado, né, como jurista que sou, porque sou advogado. Assim, a caracterização do crime de responsabilidade realmente é uma coisa, neste processo específico, que nunca ficou bem delineada. Eu vejo uma questão muito mais retórica do que propriamente jurídica, retórica no sentido comum, retórica política, sem conseguir se ater efetivamente a fatos jurídicos. Mas o Congresso Nacional levou adiante esse processo e ele parece que vai chegar ao final com o afastamento, com o impedimento da Presidente da República. Até porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela é toda no sentido de que o Supremo Tribunal Federal não pode sindicar o mérito do processo de impeachment. Ele pode sindicar o procedimento, como efetivamente ele fez desde o começo do processo, em que praticamente foi o Supremo Tribunal Federal que ditou como o processo caminharia dentro do Congresso Nacional. Mas ele não pode se aprofundar no mérito para dizer se havia ou não havia crime de responsabilidade, se o Congresso Nacional agiu ou não
que conceitua a Constituição e a lei em relação à caracterização do crime de responsabilidade. Então, a despeito da discussão se há ou não caracterização do crime, o processo vai chegar ao final e, ao que parece, pelos sinais que têm sido dados pelos senadores, com o afastamento da Presidente da República. O governo Temer me parece que vai ser um governo de transição, como foi o governo de Itamar Franco. Eu não acredito em outros sobressaltos institucionais, até porque o país precisa se estabilizar, inclusive para chegar nas eleições de 2018. Então, o que eu acredito de verdade é que, ou bem ou mal, o governo Temer vai caminhar assim, dentro de uma normalidade mediana e vai chegar a 2018. Não acredito numa recandidatura dele, e nem mesmo que ele tenha um candidato assim, do partido dele, assumidamente como candidato. Me parece que nas eleições de 2018 nós chegaremos de novo com aquela dicotomia PT-PSDB ainda muito fortemente presente. Então, assim, um governo absolutamente de transição. É isso que eu vejo para o governo Temer nessa tentativa de apaziguar politicamente o país e tentar reencontrar os trilhos econômicos. Me parece que é isso que vai acontecer. Os prejuízos, como é que o senhor analisaria os prejuízos em termos de imagem do país lá fora, com esse processo de impeachment que não está, como o senhor já disse, não está muito bem caracterizado no crime de responsabilidade fiscal? Pelo que a gente tem visto de repercussão na mídia internacional, me parece que realmente não é uma situação muito boa para o país. Assim, o que parece que está reverberando no cenário internacional é que estão afastando a presidente sem ter efetivamente um motivo jurídico determinante para esse afastamento. Isso é ruim no sentido de que o Brasil está tentando se colocar como um país bastante civilizado e uma nação assim, já quase no clube dos desenvolvidos, nesse cenário político nacional. E temos um processo que corre sem que fique realmente caracterizada a uma infração suficiente para o afastamento do presidente, obviamente que arranha a imagem do país. Mas não acredito que isso seja suficiente para criar um dano de uma reparação impossível para o país. Mais cedo ou mais tarde isso acaba se diluindo e, a depender do que possa acontecer para o futuro, o país volta. O processo histórico ele é muito cheio de complicações e muito cheio de variáveis. Eu acho que isso acaba passando. Não é bom para o país, não é bom para a imagem do país, mas o tempo cura isso. Obviamente que seria melhor que a gente tivesse absolutamente dentro da normalidade democrática, que se é de se afastar um presidente da República, que é assim o ponto mais grave que se pode ter de uma crise institucional, a gente tivesse efetivamente fundamento forte, como me parece que aconteceu em 92, quando o presidente Collor foi afastado. Existia efetivamente ali uma comprovação de que o presidente tinha pessoalmente se envolvido em corrupção, as despesas pessoais dele pagas com recursos desviados do Tesouro Nacional. Então, ali, efetivamente, não se tinha discussão. Tanto que basta a gente comparar como se deu aquele processo e esse. Naquele processo não havia contestação. Todo mundo era ciente de que tinha que ter a cassação do presidente, porque eram fatos absolutamente comprovados. E nesse não. A gente está hoje, há 24 horas da finalização do processo, ainda discutindo se houve ou não houve crime de responsabilidade. É danoso para a imagem do país, mas eu acho que isso passa. Os atores políticos vão saber conduzir isso de modo que o país não sofra tanto desgaste na mídia nacional. E o discurso do golpe? É consistente ou não? Olha, nessa medida em que a gente admite a discussão se há ou não crime de responsabilidade caracterizado no caso presente, e na percepção das pessoas que entendem que não há o crime de responsabilidade, não deixa de ser viável a afirmação de que é um golpe parlamentar. Porque se não há crime de responsabilidade e ainda assim a presidente está sendo impedida, e esse motivo não pode ser sindicado pelo Supremo Tribunal Federal, que seria a única instância a quem se poderia recorrer, o discurso ele tem seu fundamento de validade. Mas, como eu disse, essas questões que envolvem o processo de impeachment, elas todas partem de uma retórica política muito forte que suplantem muito o discurso jurídico. Deputados e senadores devem interpretar o sentimento popular,
porque o sentimento popular é de retirada do atual governo. As pessoas foram para a rua, majoritariamente, pedir isso, né? São dois aspectos. A função dos parlamentares, dos congressistas, é interpretar o sentimento popular. Eles estão ali numa representação que a gente chama de majoritária, no sentido de que eles estão efetivamente para interpretar o sentimento popular. No entanto, nós não vivemos num parlamentarismo. E nas causas de afastamento de um presidente da República não está o descrédito popular desse presidente. Isso é impensável num regime presidencialista. No regime presidencialista, o presidente ele só pode ser afastado se houver crime de responsabilidade. Então, o argumento do conjunto da obra, por exemplo, que é um argumento que eu às vezes ouço por parte dos parlamentares, ou o argumento do sentimento da população, ele não pode ser utilizado num processo de impeachment. E é tanto, Pinheiro, que mesmo aqueles senadores que aguerridamente defendem a cassação da presidente da República, eles até falam no sentimento das ruas, mas eles tentam justificar com a existência, na ótica deles, e como eu disse, é um discurso político, na ótica deles, da existência do crime de responsabilidade. Porque eles sabem que sem o crime não seria possível impedir a presidente da República. Tá bom, alguma coisa mais, Braga? A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença de Capistrano e do jornalista Adilson Braga também. Muito obrigado pela presença dos dois e na próxima segunda-feira voltaremos com mais um programa Pensando Bem. Boa noite e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.